essa questão é uma questão do livro do Young Friedman e ela é sobre cinemática. Então, no nível do solo, uma bomba é disparada com velocidade de 80 metros por segundo, a 60 graus sobre a horizontal e sem sofrer resistência significativa do ar. Então, ele pede algumas questões aqui sobre esse enunciado. Então, na letra A, ele está pedindo, ache as componentes horizontal e vertical inicial da bomba. Então, primeiro, vamos fazer um esquema do enunciado. Então, a gente sempre coloca os eixos coordenados, x e y. E essa é uma questão de lançamento oblíquo. Então, essa bomba ela foi lançada a 60 graus sobre a horizontal. Então, a gente tem aqui, qual é o movimento que essa bomba vai fazer? Ela vai fazer uma parábola. Então, essa é a velocidade inicial, V0, e esse é o ângulo que ela foi disparada. O ângulo é θ, vou colocar aqui, chama de θ, que é igual a 60 graus. Essa velocidade inicial, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. Como esse ângulo de 60 graus é entre a velocidade e o eixo x, a componente horizontal, que vai ser a componente no eixo x, ela vai ser com V0 de x é igual a V0 vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é 60 graus. Então, que é o cosseno de 60. Então, a componente horizontal, que é V0x, ele diz que a velocidade inicial é 80 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 80 metros por segundo. Então, a gente vai ter 80 vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Isso vai dar 40 metros por segundo. Então, a componente horizontal é 40 metros por segundo. A componente vertical, a gente vai pegar V0 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter, vamos ter 80 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar 69,3 metros por segundo. Aqui eu vou usar um algarismo significativo. Então, aqui a gente coloca 40,0 metros por segundo e 69,3 metros por segundo. Então, essas são as componentes horizontal e vertical da bomba. Então, esse lançamento oblíquo, ele vai ter dois tipos de movimento. Ele vai ter um movimento na horizontal e um movimento na vertical. O movimento horizontal, ele é um movimento uniforme, ou seja, a aceleração em x ela é igual a 0. E o movimento na vertical, ele é um movimento uniforme acelerado. E quem é a aceleração no eixo y? A aceleração no eixo y vai ser a aceleração da gravidade, que é a única força que está atuando aqui nesse movimento. Então, a força que vai atuar nele, depois do lançamento, é a força peso. Então, a aceleração no eixo y é a gravidade. Só que a gente precisa olhar como que tá, qual é o sentido dessa aceleração em relação ao sentido no eixo y. O eixo y ele é positivo indo de baixo para cima. A aceleração ela tem o sentido de cima para baixo. Então, o sentido dela vai ter que ser negativo. Então, a aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou podia também ser menos 10,0 metros por segundo ao quadrado. Eu vou usar esse valor, menos 9,8, porque ele é um valor mais preciso nas próximas questões. Então, na letra B. Então, essa foi a letra A, ele pediu para achar as componentes horizontal e vertical da bomba. Na letra B, ele está pedindo quanto tempo ela leva para atingir o seu ponto mais alto.
Então, se a gente olhar aqui, o que vai acontecer no ponto mais alto que essa bomba, desse movimento dessa bomba? No movimento mais alto, a velocidade é tangente ao movimento. Se a gente olhar, a velocidade ela só vai ter o quê? Ela só vai ter uma componente no eixo X, ela não vai ter uma componente no eixo Y. Então, no ponto mais alto, a velocidade em X. A velocidade no eixo X, como é um movimento horizontal, e a gente não tem aceleração, então essa velocidade é sempre a mesma. Então, vai ser sempre 40,0 metros por segundo. A velocidade no eixo Y, que ela está variando. Por quê? Porque é um movimento uniforme acelerado. Então, já que a gente não tem componente no eixo Y, a velocidade no eixo Y, no ponto mais alto, aqui não é aqui não é V0x, tá? Nem V0y. É Vx e Vy. O Vx sempre vai ser o mesmo, 40,0 metros por segundo, e o Vy, nesse ponto mais alto, ele é zero. Então, se é um movimento uniforme acelerado, a gente pode usar a equação da aceleração, do movimento uniforme acelerado. Então, a gente tem a aceleração, que é igual ao VYF, né, isso no eixo Y, menos o VY0, ou V0Y, divididos pelo tempo. Aqui o V0, o VY final, ele é zero. Então, a gente tem zero. Quem é o V0Y inicial? Foi o que a gente calculou, 69,3. Então, reescrevendo nessa equação, a aceleração Y é a gravidade, com sinal de negativo. Então, menos 9,8, que é igual a zero, menos, qual é a velocidade inicial de Y? 69,3, dividido pelo tempo, que é o que a gente quer descobrir. Então, reescrevendo essa equação, a gente tem tempo é igual a menos 69,3, dividido por menos 9,8. E vai dar 7,07 segundos. Tá? Ou, colocando só um logaritmo significativo, a gente pode colocar 7,1 segundos. Então, o tempo que essa bola levou para atingir o ponto mais alto foi 7,1 segundos. Agora, a letra C. Ele quer achar qual é a altura máxima sobre o solo. Então, ele quer saber aqui, olhando aqui no esquema, qual é essa altura? Y final menos o Y inicial, que é o Y0. O Y0 é zero e o Y final a gente não sabe. Então, essa altura, que é o ΔY, eu vou chamar de H, é igual ao Y final. Então, lembrando que o movimento no eixo Y é um movimento uniforme acelerado. Então, a gente pode usar a equação de Torricelli. A gente pode usar a equação de Torricelli para achar essa altura máxima. Então, a equação de Torricelli, ela é Vy final ao quadrado, que é igual ao V0y ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O Vy final, que ele está falando que é no ponto mais alto, então a gente vai usar o mesmo que a gente usou na letra B. O Vy final é zero. Então, a gente tem 0 ao quadrado, que é igual a... Quem é o V0y inicial? Foi o que a gente calculou aqui na letra A, 69,3. Então, a gente tem 69,3 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? Menos 9,8.
vezes o ΔS, ou ΔY, ou H, que a gente pode chamar, eu vou chamar de ΔY, que é a mesma coisa que o H, que é a altura H. Então, resolvendo essa equação, a gente tem menos, aqui vai ficar negativo, eu vou passar para esse lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 19,6 vezes H, que é igual a 69,3 ao quadrado. Então, resolvendo, a gente chega que a altura H, ela tem um valor 69,3 ao quadrado, é 4.802,5, porque eu estou usando só um algarismo significativo, dividido por 19,6. Então, essa altura, ela é 245,025. Então, aproximando isso aqui para um algarismo significativo, a gente tem 245,0 metros, tá? Sempre lembrando de colocar qual é a unidade. A altura, a gente vai usar metros. Então, essa foi a letra C. Agora, a letra D. Vou colocar aqui. Então, na letra D. A que distância do seu ponto de disparo? A que distância do seu ponto de disparo a bomba aterriza? Então, se ele quer saber a distância no ponto, a gente está olhando qual eixo? O eixo Y ou o eixo X? A gente está olhando o eixo X. Então, no eixo X, qual é o movimento? Um movimento horizontal e um movimento uniforme. Então, a gente tem um movimento uniforme. E qual é a equação do movimento uniforme? A gente tem velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT. Se ΔS a gente está no eixo X, tá? Então, a gente vai colocar Vx, que é igual ao ΔX sobre o ΔT. Então, o x0. Quem é o ΔX? Então, ΔX é x menos x0. O x0, olhando aqui o x0, ele está no zero. Então, vou colocar x0 está no zero. Então, substituindo isso aqui e essa expressão nessa equação, a gente tem Vx, que é igual a x menos x0 dividido pelo tempo. Ele está pedindo a distância no ponto que a bomba vai aterrissar. Então, essa distância, ela é o quê? Olhando aqui para o movimento, ela é o dobro do tempo. O tempo que ela levou aqui para chegar, para aterrissar, ele é o dobro do tempo que ele levou para atingir o ponto mais alto. Então, o dobro do tempo, o tempo que a gente achou é 7,1 segundos. Então, o ΔT vai ser 2 vezes 7,1, que vai dar 14,2 segundos. Então, resolvendo essa equação, a gente tem. Então, o Vx, ele é sempre o mesmo, ele não muda, porque esse é um movimento uniforme. Então, é 40,0 metros por segundo. 40 é igual a x menos x0, x0 é 0. E o ΔT, 14,2 segundos. Então, resolvendo essa equação, a gente tem x, que é igual a 40 vezes 14,2. 14, então, 40 vezes 14,2 vai dar 568 metros. Então, colocando um algarismo significativo, a gente precisa colocar esse zero. Então, a distância que ele levou do ponto de disparo até aterrissar essa bomba foi 568 metros. E a letra E,
ele pede, no ponto mais alto, ache as componentes horizontal e vertical de sua aceleração e velocidade. Então, lembrando aqui que a gente fez na letra B. No ponto mais alto, a velocidade ela é 40 metros por segundo, a velocidade horizontal, porque a velocidade em x ela não muda, que é um movimento uniforme. E a velocidade em y, a velocidade vertical, componente vertical, ela vai ser zero. Se a gente olhar aqui na figura, a gente não tem a componente vertical. Então, reescrevendo aqui, a gente tem Vx vai ser 40 metros por segundo e o Vy vai ser 0 metros por segundo. A aceleração, a gente não tem uma aceleração no eixo x, na componente horizontal, porque ela é um movimento uniforme. Então, ela é 0 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração no eixo y, ela vai ser a gravidade, a aceleração da gravidade. Só que lembrando que essa aceleração vai ser negativa. Então, vai ser menos 9,8 metros por segundo ao quadrado.